Imagine por um momento que você recebe um envelope misterioso. Dentro dele há uma lista escrita séculos antes de você nascer, mas que descreve sua vida em detalhes. Agora pense, e se existisse uma lista assim, escrita muito antes do nascimento do Mashiach, descrevendo exatamente quem ele seria, onde nasceria, como viveria e até como morreria? Pois é exatamente isso que encontramos nos profetas de Israel. E hoje vamos caminhar juntos por essas profecias e descobrir como Yeshua cumpre cada uma delas com precisão impressionante. Muitos de nós já nos perguntamos, se Yeshua é realmente o Mashiach, por que o povo de Israel, em grande parte, não o reconheceu? Será que ele realmente cumpriu as profecias? Como posso ter certeza? Essas perguntas são legítimas, profundas e fazem parte da jornada de fé. E elas nos conduzem ao coração do Tanar, onde o Eterno deixou pistas claras como pegadas na neve, apontando para seu ungido. A profecia do nascimento. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efratá, de ti sairá aquele que há de governar Israel. Miqueias foi escrito mais de 700 anos antes de Yeshua. Ele especifica o nome da cidade, Belém, pequena, improvável. Yeshua nasce exatamente ali, não por acaso, mas porque o Eterno já havia anunciado. A linha genealógica, Isaías capítulo 11, verso 1, do trono de Jessé sairá um rebento, o Mashiach viria da casa de Davi. Tanto Mateus quanto Lucas preservam essa linhagem, mostrando que Yeshua é descendente direto de Davi, pelo lado legal e biológico. O ministério na Galil, Isaías 9, verso 1 e 2. Na Galiléia das nações, o povo que andava em trevas viu grande luz, onde Yeshua passa a maior parte do seu ministério. Galiléia, exatamente como o profeta já tinha anunciado. O servo sofredor, Isaías 53, o texto proibido, desprezado, rejeitado, levado como cordeiro ao matadouro, levou sobre si nossas dores, traspassado por causa de nossas transgressões, morreria entre os ímpios, seria sepultado entre os ricos, veria a luz após a morte. Escrito 700 anos antes de Yeshua. Isaías 53 é tão claro que muitos, ao lerem, entendem nesse texto puramente judaico que Yeshua cumpre cada linha. A entrada triunfal, Zacarias 9:9, eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em jumento. Yeshua entra em Jerusalém exatamente assim, como um conquistador romano, mas não como conquistador romano, mas como rei servo, dentro da tradição profética de Israel, a profecia da morte e ressurreição, Salmo 22 e Isaías 53. O Salmo 22 escreve a crucificação 1000 anos antes da Roma existir. Isaías 53 escreve a morte do Mashiach e depois diz que ele veria a luz e prolongaria seus dias, uma clara referência à ressurreição. Yeshua novamente cumpre tudo. O tempo exato da vinda, Daniel 9, 24 a 27, Daniel profetizou que o Mashiach viria antes da destruição do templo. 70 anos depois, destruição do templo, e se elimina qualquer candidato posterior, e Yeshua surge precisamente nesse intervalo profético. Agora, uma pergunta para refletir. Agora eu te pergunto, se Yeshua não é o Mashiach, então quem mais cumpriu todas essas profecias? Quem mais nasceu em Belém, foi da linhagem de Davi, ministrou na Galil, entrou em Jerusalém montado em jumento, foi transpassado, morreu entre criminosos, sepultado entre ricos e ressuscitou antes da destruição do templo? Olha só, a verdade é que não existe outro candidato na história de Israel. Hoje eu te convido a dar um passo simples, mas transformador. Leia Isaías 53, Salmo 22 e Daniel 9 por si mesmo. Ore ao Eterno, pedindo que Ele revele a verdade ao seu coração.
Peça discernimento para reconhecer o Mashiach prometido. Não tome a decisão somente porque alguém disse. Tome porque você viu nas Escrituras. O Eterno não deixou a identidade do Mashiach ao acaso. Ele espalhou profecias como placas de sinalização ao longo da história. E todas elas convergem para uma única pessoa, Yeshua de Nazaré. Ele não veio criar uma nova religião, veio completar aquilo que os profetas anunciaram. Veio restaurar Israel, veio cumprir a Torá, veio nos reconectar ao Pai. E hoje Ele continua chamando cada um de nós a caminhar com Ele. E uma curiosidade, você sabia que entre o período de Malaquias e Yeshua não surgiu nenhum outro judeu que tenha reivindicado ser o Mashiach e ao mesmo tempo cumprido as profecias messiânicas fundamentais? Yeshua é o único na história judaica que se encaixa perfeitamente na matriz profética da Taná. Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome do Mashiach Yeshua. Que assim seja. Shalom, shalom.